Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Ana Paula, Ana Vitória, Arlete, a Brenda, o Kaique, Clara. Boa noite, né? Jean, a Jenny, Jéssica, Júlia, Marcos André, Helena, Sara, Winson e agora a Camille, né? Representante. Boa noite para todos. Ok, pessoal. Vamos então para a nossa aula, é a aula de revisão hoje, né? É do mesmo esquema, é do mesmo jeito que nós fizemos na segunda-feira. Como eu já disponibilizei o material para vocês na semana, na primeira semana de novembro, né? Que são as perguntas para serem feitas e que são base para as nossas provas. Então, vocês deverão estar aí fazendo essas questões, etc, etc, etc. Tá bom? As questões lá estão disponíveis, então nós vamos fazer uma revisão rápida, e aí eu fico online até o horário do término da aula, para alguns que tenham dúvidas, né? Do mesmo jeito, já uns 2 ou 3 me perguntaram alguma coisa, já mandei os livros para pessoas individuais que estavam procurando, enfim, ok? Então, nós Essas vamos questões eu fazer... vou fazer. Oi, Kaique, pode falar. Não entendi direito, cortou. Essas questões são para hoje? Não, não, não. É porque tem algumas pessoas que ainda estão com dúvida, né, dessas questões, e aí a gente faz a revisão aqui, e aí eu vou respondendo. Ali eu estou com três alunos aqui da classe, né, que estão com dúvida. E a gente fica online aqui, tá bom? Entendi. É pro dia 4 as questões, tá? As questões, todas Eu elas é pro trabalho. dia 4. Dia 3 ou é dia 4? Tem que confirmar lá. Olha lá no Moodle. Dia 3, Professor, ela é manuscrita, né? dias... pode... Isso, Clara. Pode... Isso aí, tá bom? Mas Pode aí fazer de pode enviar a grupo. foto, senhor? Tá. Pode enviar. Não, para mim, eu prefiro que lá, você envie No, lá, no, Clara, lá no Moodle. Fica mais no fácil, que Moodle. já sai sua nota. Na segunda-feira que vem, Tá bom, na obrigada. segunda-feira, dia 5 ou 6, aí a nota sua já sai automática. Lá e você pode conferir sua nota. Eu já pode ir enviando. O importante é vocês fazerem esse trabalho, tá, gente? Façam mesmo, porque não perca a oportunidade, são 30% da nota da prova, né? Então, e são as próprias questões da nota. Toda prova nossa, eu elaboro em cima de uma dessas questões. Então, se você pegar um conceito, por exemplo, você e observar direitinho, esses conceitos que vocês anotam, esses conceitos, só um instante que eu estou anotando aqui uma coisa. Você aplica tranquilamente nas respostas lá, ok? Gente, na prova nossa vai cair monarquia e república, monarquia e república, notei. Na prova nossa cai monarquia e república, presidencialismo e parlamentarismo, tipos de estados, né? Entre eles, estado unitário, estado federado, federação e confederação. Basicamente, vai ser essas matérias que vão cair na prova durante a nossa prova, tá bom? Nossa prova valerá 7, são 12 questões, se eu não me engano, objetivas, com uma alternativa correta, que todos deverão marcar, tá? Todos, sem exceção, marquem essas questões e sejam, como diz o outro, e sejam felizes, né? Então, a prova nossa tá fácil. Aliás, a gente, na verdade, vai
a gente vai terminar o ano que vem. Desculpa. A prova está muito fácil, a gente vai terminar ela durante o final de semana ainda, mas a prova está tranquila, tá bom? E façam os exercícios, envio para a gente, tudo direitinho, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer aqui simplesmente uma revisão daquilo que nós trabalhamos, do mesmo jeito que nós fizemos na segunda-feira. Não vou ficar procurando slides aí no Moodle e baixando e mostrando para vocês. Você já tem um material, já tem uns livros, tá? Já tem todo o material, tudo que vocês precisam tá aí, tá tudo tranquilo, tá? Então, quem precisar de tirar alguma dúvida, vai ficar a gravação da aula, amanhã vocês podem ouvir aí durante o final de semana, alguma coisa assim. E também a gente fica disponível sempre para vocês aí no online, dentro da medida do possível, a gente pode responder para vocês, tá bom? Então, primeiro, façam o trabalho, não esqueçam. Novamente, eu estou reprisando isso para vocês. É dia 3, viu? Dia 3, que a prova fecha dia 3, o trabalho também é dia 3. Então, fiquem atentos na data, a dia 3, meia-noite. Como vocês, muitos moram fora, Jaraguá, Goianésia, né? Séries, Vianópolis. Então, conversando com o professor Marcelo, ele autorizou para quem quiser fazer até em grupo de 3 pessoas, pode, tá bom? Mas, se fizer individual, melhor ainda, aprende mais, tá bom? Se fizer de grupo, todo mundo me envia para mim o trabalho, tá bom? Do mesmo jeito que nós conversamos sobre a prova teoria do direito na segunda, já falo para vocês, o professor sempre fica online na quarta-feira, à disposição de vocês, então vocês podem fazer a prova, se tiver alguma coisa, pode fazer, pode perguntar no dia da nossa prova aqui, tá bom? Sugiro vocês que façam a prova, evitem fazer a prova tudo na segunda-feira. Tem gente que faz tudo na segunda, então os extremos, né? Tem gente que quer fazer tudo segunda-feira para ficar livre a semana. Não, faça a prova com calma, tá? Escolha 1, 2 provas no dia para fazer. Se você estiver bem preparado, faça 3 provas no máximo. No outro dia você vai e volta, cabeça mais fresca, faz outra prova, tá bom? Mas não esqueça, abrir uma prova, você tem 3 horas para fazer ela. Não vai tomar café, jantar, né? Senão dá zebra, pode dar zebra, tá? O trabalho é manuscrito, tá ok? O trabalho é tudo manuscrito. Não precisa copiar respostas grandes, não, tá? Respostas curtas. Muitos de vocês trabalharam bem, copiaram muito no trabalho da primeira VA. E eu acho que copiaram bastante. Teve respostas aí que deu uma página, não precisava. É só conceito que eu peço. Então, duas, 3 linhas, você consegue fazer um conceito tranquilo, tranquilo, porque é monarquia, federação, tá bom? Então, ok. E já falamos da prova, falamos do trabalho. Observem também na nossa disciplina de ciência política se tem algum problema, principalmente com frequência e lançamento de notas também. Se tiver, já me avise, né? Tinha um rapaz que estava assistindo aula nossa aqui, eu já tinha falado para ele em particular, e hoje ele entrou aqui, né? E hoje ele entrou aqui, eu falei, moço do céu, você não faz essa disciplina, você está enganado. Aí eu descobri que ele não faz, né? E fui falando com ele. Então, tem gente que até hoje estava assistindo matéria nossa e com problema, né? Então, mas independente, aqui parece que está todo mundo certinho, correto, mas a gente está avisando. E faça o PAI, tá bom? Programa de Avaliação Institucional, tá bom? Façam, que é muito importante para a instituição, para o professor e para vocês também, tá bom? Façam lá, e é na página inicial do portal do aluno, bem na página, bem no início, aí vocês entram e façam, tá bom? Alguma coisa que vocês queiram perguntar, antes da gente começar a nossa revisão rapidinho? Ok.
Ok. Professor, se tiver Sim. questão que a gente não está conseguindo responder da atividade assim, a gente pode estar contatando o senhor por onde? Para tirar alguma dúvidas? Ou não pode? Pode, lógico, aí. Olha, que questão, por exemplo? Vou te dar uma sugestão. Você teria alguma coisa? Que questão? Primeiro que tem que, todas as questões foram tiradas literalmente do livro, daqueles capítulos, né? Especificamente que a gente coloca lá para vocês em cada semana. Então, capítulo 1, 2, 3, capítulo 7, capítulo 9, tá tudo escrito lá. Então, vai naquele capítulo que eu tenho certeza que você acha, né? Geralmente é assim. Agora, tem pessoas, não estou falando no seu caso, nem de ninguém aqui, tá? Mas tem pessoas que não têm o mínimo interesse de procurar mesmo as respostas em lugar nenhum. Fica esperando, inclusive, colegas, né? Mas pode me procurar sem problema algum, tá bom? Você pode me perguntar no particular, ou mandar um e-mail para mim, aí eu ajudo sem problema algum. Comigo não tem esse negócio, não. Dentro da medida do possível, Ok, obrigada. a gente vai aí sem problema algum, tá, Camille? Pode me perguntar no particular, do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Então, vamos lá. Ok, gente. Como eu disse, nós vamos fazer uma aula expositiva aqui, do mesmo jeito que nós fizemos segunda-feira. Só vou abordar os tópicos para vocês. Nós não vamos aqui até 9h15, como nós ficamos aqui todos os dias de nossas aulas, não. Justamente porque já encerrou. E aí os professores estavam jogando os exercícios, né, e ficando online esperando. Nós já fizemos isso. Portanto, eu só vou comentar com vocês alguns tópicos importantes. Provavelmente, tudo que eu falar hoje, desses tópicos, conceitos, características, né, do que nós falarmos, certamente vai ter alguma coisinha dessa na prova. Então, nós não vou ficar muito tempo aqui hoje, mas vocês podem pegar aqui essa questão, vocês podem pegar aí e assistirem a aula depois, tranquilo, tá bom? Nós vamos começar com monarquia e república, né? Que é um sistema de governo. Monarquia, monarquia. Olha, a gente isso é uma notificação aqui agora, mas é outra coisa. Uhum, vamos lá. Eu anotei aqui já, é de um aluno aqui. Então, nós vamos trabalhar sistema de governos rapidinho aqui com vocês, né? Então, é, é, estaremos aqui discutindo com vocês agora o que é monarquia. Bom, monarquia, como já falamos com vocês, é o sistema de governo mais antigo que existiu. Foi a primeira forma, foi o primeiro sistema de governo, foi a primeira forma de governo, né? Então, na monarquia é caracterizado por um chefe que governa, mono, único, kratos, poder, poder significa poder de uma única pessoa, monarca, aquele que governa, né? Então, monarquia, característica básica, tá? É, é uma forma de governo onde quem governa este estado é um monarca, né? Este monarca é chamado de rei, rainha, imperador, imperatriz, existem até czar, existem outros títulos, tá? Mas a característica principal desta forma de governo, né, a característica principal típica da monarquia é que o cargo de governante, ou seja, do rei, ele é hereditário, tá? Ele é hereditário, ele passa de geração em geração, sempre dentro da mesma família. E outra característica, o governante, ele é vitalício, ou seja, ele é dono do poder enquanto existir vitalidade, ou seja, ele é dono do poder enquanto ele estiver vivo. Então, ele só perde o poder
ele só perde o poder quando ele morre, ok? Então, as primeiras formas de governo eram monarcas, né? Era a monarquia, como nós falamos. E nessas primeiras formas, o governante, ele governava de maneira absoluta. Então, nós temos aí o surgimento daquilo que nós chamamos de monarquia absolutistas, né? Onde é a vontade do rei que é soberana. É o rei que manda, é ele que detém todo o poder e o controle de todo o conjunto do Estado, ok? Então, a primeira forma de governo, monarquia, né? Quem está chamando? Primeira forma de governo, monarquia, tá? Característica principal ou principais desta forma de governo é a hereditariedade. É passado de geração em geração, sempre da mesma família. Segunda característica, o rei só perde o poder quando ele morre, é vitaliciedade. A primeira forma de monarquia era a monarquia onde o rei governava de maneira absoluta e autoritária. E aí nós chamamos de monarquia absolutista. Foi a primeira forma de governo. Desde 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, até chegar nos nossos dias, sempre tivemos formas de governos monárquicos, do tipo absolutistas. Tá? No século XVI, na França, nós tínhamos a monarquia absolutista, ela chegou ao seu ápice, né? Com um rei da França chamado Luís XIV, né? Ele chegou a declarar, ele chegava a falar para todo mundo e declarava que o Estado era ele. O que ele queria dizer? Ele queria dizer que a importância do rei era tão grande, tão grande, tão grande, que se confundia com o próprio rei, tá bom? E aí, essa monarquia que antecedeu a Reforma Francesa, né, a Revolução Francesa, ela foi o ápice das monarquias em todos os tempos, ok? Em todas as expressões máximas daquilo que era um governo absoluto de um monarca, tá? Hoje em dia, existem as monarquias, mas as monarquias que existem, elas não existem com poderes absolutos. Existem hoje monarquias e todas as monarquias, a maioria dos países que adotam a monarquia com determinados limites. Limites esses chamados constitucionais ou limites parlamentares, tá? Ou limites parlamentares, tá bom? Então, alguns países adotaram as monarquias chamadas constitucionais ou constitucionalistas. Nesses tipos de sistemas de governo, o rei, ele não detém mais todo o poder, né? Todo o poder, todo o controle do poder. Por quê? Do poder político, tá? Ele continua sempre, nessas monarquias constitucionalistas, ele continua com o poder do Estado, mas o poder do Estado foi reduzido bem significativamente, né? Em alguns países ele tem importância quase que simbólica. Por quê? Porque ele tem que obedecer uma Constituição. E como vocês estão estudando, Constituição é a lei máxima de um país, né? E a Constituição, ela sempre privilegia outras categorias de pessoas, além do próprio governante, lógico, né? Então, ela vai privilegiar essas categorias de pessoas. Então, a monarquia constitucionalista, ela obriga-se a obediência de uma determinada Constituição. Existem também aquelas monarquias que são chamadas monarquias constitucionais
parlamentaristas. Nesses tipos de monarquias, né, as funções do primeiro governo, elas são exercidas pelo primeiro-ministro, que governa junto com o gabinete. E o povo é que escolhe esses representantes do parlamento. Então, tem até um rei, tá? Só que esse rei só tem a figura simbólica. E existe o parlamento. O parlamento é eleito democraticamente e é esse parlamento que, de fato, governa, ok? Nesse tipo de governo parlamentarista, é muito mais um arranjo, vamos dizer assim, dentro de cada sociedade, podemos dizer assim, parece ser muito mais um arranjo, e nós concordamos com isso, né? Os monarcas continuam gozando de hereditariedade e vitalicidade no cargo, apesar de terem pouca influência, mas eles continuam no cargo. Um exemplo, nós já falamos com vocês na aula, foi a rainha Elizabeth. Foi não, né? Ela está tanto tempo no poder que a gente vai até desacostumando, né? Então, ela está no poder até hoje. Então, ela só vai perder aquele poder quase 90, se eu não me engano, 96 anos, né? Eu vi esses dias, ela foi até... o pessoal tá até pegando, os paparazzi estavam pegando no pé dela, porque eu não sei com o que ela saiu de carro, não sei se foi de carro, sei lá. Mas está 96 anos. E ela tem que obedecer, né? Ela tem que obedecer quem? Os parlamentares, né? Os parlamentares é que são, na prática, chefes de governo, tá bom? Tem gente que pensa que não existe monarquia no mundo. Ora, nós temos mais ou menos 220 países no mundo hoje, tá? Existem ainda por volta de 45 a 50 monarquias no mundo hoje. Então, é muita gente, né? Muita gente ainda, tá? Além do mais, ainda existem monarquias, a maioria são monarquias constitucionais ou parlamentares, mas ainda existem muitas monarquias absolutas no mundo todo, né? Como, por exemplo, Arábia Saudita, Omã, aqueles países mais radicais do Oriente Médio, né? Bom, a outra forma de governo é a república, né? É a república, ok? Qual é a grande diferença? Quais são as diferenças da república para a monarquia? Como nós já falamos, o governante na monarquia, ele fica, uma vez rei para o resto da vida, até a morte. No caso da república, tá? Quem fica no poder é uma pessoa que é escolhida para aquele cargo, escolhida para governar. E ele não irá ficar o resto da vida. Ele não ficará no poder de maneira vitalícia. Ele ficará por um período específico, né? Hoje, nas repúblicas mais modernas, né, que são repúblicas democráticas, essas pessoas ficam 4 anos no poder, essas repúblicas ficam 4 anos no poder, nas repúblicas, o governo fica 4 anos no poder, podendo ser reeleito, né? Por mais 4, essa é a regra básica. Embora a gente sabe que existem países por aí em que adotam uma forma de governo onde os caras vão participando de eleição e vai ficando o tempo todo, né? O Lula mesmo é amigo de um sujeito que já virou um governo autoritário, que é Daniel Ortega, na Nicarágua, né? E ele, esses dias, foi eleito, se eu não me engano, se não estiver errado, pela 6ª ou 7ª vez. E aí, na prática, como é que é o nome dele? O Lula, fizeram entrevista com ele antes de ontem, né? E eu estava lendo. Aí o repórter, de maneira capciosa, chegou e falou assim para ele: pois é, ele é seu amigo. E o que você acha dele ter ganhado, dele continuar sendo o presidente da Nicarágua? Aí ele falou assim: eu não sei por que você está perguntando. Ele foi eleito
Se ele foi eleito, por que que é que você está me questionando, né? A Angela Merkel na Alemanha, acabou de ficar 16 anos no poder e foi eleita todas as vezes e deixou agora o poder. Por que que você não pergunta sobre a Merkel? Aí ele pegou e falou, pois só que tem uma grande diferença. A Merkel foi eleita em todos os processos, né? E ela está largando o poder depois de 16 anos, enquanto Daniel Ortega, na última eleição, foi eleito, mas ele pegou os adversários políticos, pôs na cadeia, sumiu com eles, e lógico, só sobrou ele, e aí o povo foi e votou nele, né? Então, é engraçado, né? Será que tem alguma semelhança? Depois, uma hora dessa, a gente discute, né? Mas o que nós queremos falar aqui para vocês é que, na República, quem vai governar, seja ele primeiro-ministro, seja ele rei, não importa o título que ele receba para governar, ele deverá ficar no governo e na administração do Estado por um determinado período, não esqueçam, por um determinado período, ele não é vitalício. Segundo, ele não é hereditário, tá? O cargo não é hereditário, ele é eleito na República. Ele passa por um processo eleitoral, ele é eleito e chega ao poder. Venceu o prazo, tem que sair. Não se faz eleição, né? Para monarquia, mas a eleição é feita na República, ok? Também, na República, quem vai governar, seja o primeiro-ministro ou o presidente da República, tá? Como eu disse, não depende o título, tá bom? O fato é que dentro da República, na maioria das vezes, tá? O governante é o chefe de governo e é o chefe de Estado, tá? Exceto naquelas repúblicas que são chamadas de repúblicas parlamentaristas, onde se elege um primeiro-ministro, e ali, então, o primeiro-ministro, ele será o chefe de governo, ok? Então, na República, geralmente, o governante é chamado de presidente e ele acumula o cargo, né? Ele acumula o cargo de chefe de governo e chefe de Estado, tá bom? Como nós falamos, o tempo de governo é curto, não é muito longo, tem que ser muito bem definido e definido em lei, né? Para que as pessoas não fiquem o tempo todo aí no poder, como é que é o nome dele? Vladimir Putin, na Rússia, Maduro, aqui, vizinho nosso na Venezuela, e etc, e etc, e etc. Não esqueçam, que a todo aquele que está no poder não pode transferir o cargo para uma pessoa da família ou para alguém mais próximo do seu ciclo familiar ou de amizade. Vamos pensar, já pensou se fosse assim, o Jair Bolsonaro, que foi eleito, ele transferindo o poder para os seus filhos, né? Um é senador, outro é deputado e outro é vereador. Então, não daria muito certo essa coisa, ok? Então, na República, o poder é intransferível, tá bom? Também na República, nós temos os poderes que eles são divididos em executivo e legislativo, respectivamente. Nesses tipos de poderes, né? O presidente da República, o presidente da República exerce o poder executivo e o poder legislativo é exercido por deputados e senadores. A função do executivo, do presidente, é exercer, ou melhor dizendo, é executar planos de governo, tá bom? E enquanto que os deputados e senadores, no legislativo, eles devem elaborar e analisar sempre propostas legislativas, propostas de lei, tá bom? Deixa-me ver o que a gente pode falar. Bom,
há notícias de repúblicas desde como nós já estudamos com vocês, há notícias de repúblicas, as primeiras notícias de repúblicas que se tem notícia foi lá na Grécia Antiga, terceiro, quarto século na Grécia Antiga, foram criadas a primeira república. Depois vieram os romanos, também com uma outra república, né? Lógico, essas repúblicas elas foram criadas com uma estrutura muito pequenas, muito menores e muito menos complexas do que nós temos hoje aí, tá bom? Mas foi com o iluminismo, foi a partir do século XVIII, né? Com o iluminismo, dentre eles nós estudamos aí com vocês Rousseau, no seu Contrato Social, Voltaire, né? Um Barão de Montesquieu, com as revoluções da americana que surgiu nos Estados Unidos logo após a independência dos Estados Unidos, com a Revolução Francesa, que a ideia, ou o ideal republicano, ele começou a ganhar corpo no mundo inteiro. Começou na Europa, foi para os Estados Unidos, e depois começou a ganhar corpo no mundo inteiro, tá ok? No Brasil, né, nós tivemos aqui um período de monarquia, de 1822 até 1889. Dá quantos anos? 167 anos, né? Um período de 160 anos, né? Lembrando que de 1500 a 1822 nós éramos uma colônia, submissos ao governo, submissos ao reinado de vários, né? Dom João, lá em Portugal, né? Nesse período de 300 e poucos anos. E de 1822 a 1889 o Brasil foi uma monarquia, tá ok? E em 1829, dia 15 de novembro de 1829 a 89, o Brasil proclamou a sua república. Então, nós temos quantos anos? 30 e poucos, 130 e poucos anos já de república, né? E a república é a forma de governo adotada no nosso país, ok? Durante a aula de vocês, alguém me perguntou, quando é que o Brasil passou de monarquia para república, né? De monarquia para... peraí, eu estou fazendo a conta errada, 1822 para 1889, dá quantos anos? 160, eu falei 160, não, 70 anos, dá mais ou menos 70 anos, né? 77 anos, 77, não é isso, né? Vai começar a fazer conta, né, gente? É isso mesmo, 70 anos, né? Então, neste período, né, de 1822 a 1889, o Brasil, ele foi, então, uma monarquia, né? Uma monarquia portuguesa, né? Por que uma monarquia portuguesa? Porque quem governava aqui eram os filhos de Dom João, ou sucessores, melhor dizendo, de Dom João, né? De Dom João, que foi Dom Pedro I, depois seu filho Dom Pedro II, depois rainha, como é que é o nome da mulher? Sumiu. Rainha Elizabeth, oh meu Deus, é isso mesmo? Deixa eu ver se vocês me ajudam. Como é que era o nome da filha do Dom Pedro? Princesa Isabel, Elizabeth, ó, né? Então, bom, mas aí nós tivemos aí uma monarquia portuguesa. E aí, em 1822, antes de 1822, foi 1822 mesmo, o rei Dom João voltou para Portugal e deixou seu filho aqui, novo, né, para garantir o trono. Mas em 7 de setembro de 1822, foi proclamado a independência, né? Num movimento liderado aí por Dom Pedro I,
tá? Ele, Dom Pedro I, ele também acumulou o cargo de herdeiro do trono português e se tornou o primeiro monarca brasileiro ao mesmo tempo, né? Então, ele acabou acumulando aí um cargo de imperador brasileiro e português, tá? Do período de 1822 a 1826, ok? Mas aí, depois, ele renunciou ao trono de Portugal, tá? Lá em Portugal, em favor de sua filha, né? Maria II, se eu não me engano, né? Em 1831, 9 anos, né? Depois dele se tornar um imperador brasileiro, Dom Pedro I, ele abdicou do trono, tá? Aqui no Brasil, diante de uma grande reprovação do seu governo interno aqui no Brasil. E aí ele, com medo, foi embora, né? Para retornar para Desculpa, pessoal, a bateria aqui acabou, né? A bateria acabou e tem sim. É o Iago, a Luane, a Bruna Mendes, né? Então, monarquia e república tá sendo tudo gravado, tá, gente? Deu uma caidinha aqui, porque eu esqueci a bateria. Bateria, aqui acabou a bateria e eu esqueci de ligar, né? Acabou e eu não percebi, mas estamos que estamos aqui, ok? Sobre monarquia e república já falamos. Deixa eu ver o que mais que nós podemos falar. Bom, é só isso mesmo, tá? Gostaria de falar que monarquia e república é uma forma de governo, tá? O que significa isso? Significa que é a maneira como um país se estrutura, né? Ou as suas estruturas, ou suas instituições políticas, né? Se estruturam, se organizam para exercer o poder da sociedade. Este poder pode ser exercido, quando nós falamos de forma de governo, este poder pode ser exercido de maneira individual por um monarca
ou pode ser exercido por meio de um conjunto de pessoas que são dentro da República, ok? Tá bom? Bom, deixe-me falar. Bom, agora vamos falar aqui com vocês rapidamente de sistema de governo, né? Vamos falar de sistema de governo. O que é um sistema de governo? Na ciência política, sistema de governo é o modo pelo qual, né, os poderes vão se relacionando, especialmente os poderes executivo e legislativo. Esses sistemas de governo, eles variam de acordo com o grau de separação do poder, tá? Do grau de separação e de atuação destes poderes, que são os poderes executivo e o legislativo, ok? Então, o sistema de governo é a maneira como se relaciona. Forma de governo é a maneira como o Estado se organiza na sua estrutura, na maneira de exercer a administração direta de um governo. Sistema de governo é a maneira politicamente como um Estado se organiza para dividir o poder, ok? Dos sistemas de governos, nós temos o presidencialismo, o parlamentarismo e o presidencialismo, ok? Presidencialismo e parlamentarismo, tá? Nós vamos falar primeiramente do parlamentarismo, tá bom? Nós vamos falar do parlamentarismo porque o parlamentarismo, ele surgiu na Inglaterra, tá? Ele surgiu ali na Inglaterra. Deixa eu ver se eu tenho algum slide aqui para mostrar para vocês especificamente. Não tem, né? Então, o parlamentarismo, né, é uma forma de governo democrática, que isso fique bem claro desde já. É uma forma de governo democrático onde o poder executivo baseia-se exclusivamente, né, a sua legitimidade, tá? Baseia toda a sua legitimidade sob a autorização do poder legislativo, tá? Então, na prática, no sistema parlamentar, é, é, é o parlamento, né? É o parlamento, são os deputados e os senadores, e que elegem um chefe de governo, e esse chefe de governo, ele passa a governar, ok? Ele vem e passa a governar. As principais características, né? A principal característica do parlamentarismo, é que no parlamentarismo, okay? Quem governa é o chefe de governo, e ele tem a prerrogativa de governar internamente. E deixa eu ver quem está tentando entrar aqui. Bem, no parlamentarismo, nós temos um chefe de Estado e um chefe de governo, tá? No parlamentarismo, ele é um sistema de governo característico da monarquia, tá? E na monarquia, quem exerce, na monarquia parlamentarista, quem exerce o cargo de chefe de Estado é o rei, e quem exerce o cargo de chefe de governo é o primeiro-ministro. Essa é a diferença principal entre monarquia e presidencialismo, tá? Desculpa, entre parlamentarismo e presidencialismo, ok?
O que é um chefe de governo? Talvez alguns estejam aí perguntando. O que é um chefe de governo? Chefe de governo é aquele que administra internamente um país, tá? Chefe de governo é aquele que é responsável pela administração pública, tá bom? Ele, logicamente, ele é chefe e ele é o líder do próprio poder do próprio poder executivo. Ele tem muitas responsabilidades, além de administrar, ele tem a responsabilidade de executar praticamente todas as políticas públicas propostas propostas dentro de cada estado, né? Geralmente, nas monarquias parlamentaristas, o chefe de governo, ele é sempre indicado no parlamento. E como é que ele é indicado? Na maioria dos parlamentos, todos que vão fazer parte do parlamento, eles são eleitos. E, geralmente, eles são indicados por aquele que recebe mais votos, tá? Um chefe de governo no sistema parlamentarista, ele não possui um mandato fixo, tá? E nem necessariamente tem que ficar durante um período. Ele pode ser removido rapidamente do cargo, a qualquer momento. Por quem? Pelo rei? Não, pelo próprio parlamento, né? Essa pessoa, geralmente, é chamada de primeiro-ministro. Falando sobre isso, né, ele é indicado pelo parlamento e ele não tem um mandato fixo, como nós falamos com vocês. Ele pode ser removido do cargo a qualquer tempo. Na página da Globo, eu acabei de ler, e está aqui para mim voltar a ler, eu só li a manchete, na página da Globo está lá, uma mulher foi eleita primeira-ministra pela primeira vez na Suécia, e foi a que menos tempo durou, ou seja, durou horas no poder, tá? Então, não tem um tempo fixo, específico ali, tá bom? Bom, para quem governa, para quem administra, né, ele tem o cargo de quem está na chefia, ele tem dois tipos de cargo, que é o chefe de governo, como acabamos de dizer para vocês, e chefe de Estado, tá? O chefe de Estado, ele tem atribuições diferentes, né? Ele é aquela pessoa que representa o seu Estado nas suas instâncias externas, nas suas instâncias internacionais. Representa, né, basicamente, a própria legitimidade do Estado e a sua continuidade desse Estado, né? Os poderes do chefe de Estado, os poderes políticos dos chefes de Estado são muitíssimos limitados. É a função mesmo de representação de um Estado. Meramente simbólicos, tá? Então, nas monarquias parlamentaristas, geralmente, este poder de chefe de Estado cabe sempre aos monarcas. E existem repúblicas que são chamadas também de repúblicas parlamentaristas. Este papel de chefe de Estado recai sobre um presidente que é escolhido pelo parlamento ou pelo voto popular, ok? É escolhido pelo parlamento ou por um voto escolhido, tá bom? Deixa eu ver se tem outras características aqui que a gente pode elencar para vocês. Acho que é isso mesmo, né? Existem algumas vantagens, é complicado a gente falar sobre isso aqui com vocês, né? Mas os parlamentarismos, no sistema parlamentarista tem algumas situações que são um pouco diferentes, né? Por exemplo, em todo sistema de governo, sempre há crises políticas, né?
Nós estamos vivendo, nós aqui no Brasil estamos vivendo uma crise política muito grande, né? De polarização, de corrupção e de muito tempo, né? Mas no parlamentarismo isso também não é diferente, só que no parlamentarismo, tá, gente? No parlamentarismo, as crises políticas elas são muito mais rápidas de serem solucionadas, tá bom? Por quê? Porque são os próprios parlamentares que têm que dar uma resposta quase que imediata para a população. Outro ponto, tá? Uma facilidade e uma agilidade muito grande na aprovação de leis. Então, tem que ser resolvido de maneira rápida ali dentro do Congresso, dentro do Parlamento, e as leis têm que ser aprovadas o mais rápido possível. No sistema como o nosso, brasileiro, às vezes leis demoram 20 anos ou até caducam para pegar e serem aprovadas. Então, e é justamente por causa dessas situações de quem manda no poder e quem está no poder e etc. Tá? Outro dado interessante é que, tanto no executivo quanto no legislativo, é importantíssimo o papel desses dois, dos representantes desses dois poderes, né? Tem que estar muito próximo o tempo todo, tem que trabalhar juntos e tem que estar concatenado, tá? E lembrando a vocês, o executivo ele depende demais do apoio do legislativo, principalmente para governar, principalmente para assinar o cheque, vamos dizer assim, ok? Deixe-me ver se tem algumas outras coisas que a gente pode falar para vocês. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, sem problema, está escrevendo aqui. Ok, já falamos, monarquia. Presidencialismo, né? Presidencialismo. Quais são as características do presidencialismo? Quais são as características, né, do presidencialismo, né? Nós vamos falar aqui com vocês, tá? Bom, a principal característica, já falamos já aqui, pelo menos uma ou duas vezes, né? A principal característica é que o chefe de o poder no sistema presidencialista, quem governa, né? Ele é ao mesmo tempo chefe de governo e chefe de Estado. Na prática, essa distinção, inclusive, não existe quase que claramente, né? As funções exercidas por chefe de estados quanto chefe de governo, elas ficam acumuladas numa única pessoa, e essa pessoa é chamada de presidente, né? O presidente é a pessoa-chave do presidencialismo, por isso que toda hora nós estamos falando do presidente da República, Bolsonaro. Não é porque ele é o bambambam, não, é porque ele é o chefe, é porque ele que está em evidência. Tudo gira em torno dele. Ele é o responsável sempre pela coordenação das políticas públicas, administração do Estado e assim por diante, tá? Ele recebe a ajuda de ministros de estados que ele mesmo escolhe, né? Além do mais, ele tem o poder de veto em projetos de lei que são vindos do legislativos, né? Ele é diferente, o presidente da República é totalmente diferente de um monarca hoje, nas monarquias parlamentaristas. Por quê? Porque ele tem um papel atuante e não decorativo, né, como acontece muito no parlamentarismo, ok? Outro ponto que nós já falamos com vocês e que foi estudado, está sendo estudado com a professora Luane, se não me engano, né, sobre a questão do poder. Quem é dono do poder? Bem, quem é dono do poder é o próprio povo, né? O povo emana o poder emana do povo, né?
Então, dentro do presidencialismo, ou aquele que governa, ele é escolhido pelo voto popular. Ele é escolhido pelo voto popular, ou seja, pelo voto das pessoas. E essa aí é a outra grande diferença do sistema parlamentarista para o sistema presidencialista. Por quê? Porque quem governa é o primeiro-ministro e ele não recebe votos especificamente e diretamente para governar. Ele é escolhido dentro de um colegiado para governar e ser o chefe de governo. No presidencialismo, não. A pessoa recebe os votos, né? O voto popular para governar, ok? Para governar. Outro ponto diferente, outro diferencial básico que nós falamos aqui com vocês é que no presidencialismo, tá, ele não precisa de autorização do governo para governar. Lá no parlamentarismo, sim, o primeiro-ministro precisa estar pedindo bênção toda hora. A criação das políticas públicas e desenvolvimento das políticas públicas, elas são desenvolvidas, elas são trabalhadas, elas podem ser trabalhadas pelo próprio presidente da República. E ele não está submisso ao poder legislativo, né? Outra coisa, ele pode ser eleito, né, para o cargo máximo do país, sem nunca mesmo ter exercido aí um cargo de vereador ou mesmo deputado. Ele pode ir direto, né? Ele pode governar de maneira direta, tá bom? Por quê? Porque nós temos a autonomia soberania popular, né? E aí, se o sujeito sair candidato e o povo escolher, né? Então ele se torna representante do poder executivo, ok? Outras presidências. A maioria dos países no mundo todo são presidencialistas, tá bom? Vamos elencar aqui rapidamente algumas diferenças básicas, né? Desculpa, algumas vantagens do presidencialismo e desvantagens também. Tem um slide que nós disponibilizamos para vocês, depois vocês procurem, por favor. Eles têm as vantagens do presidencialismo e as desvantagens do presidencialismo. Vamos falar primeiramente das vantagens. A primeira delas, né, é a questão da legitimidade, a questão da legitimidade de quem irá governar. Então, no presidencialismo, né, o chefe de governo, que é o presidente, ele é eleito, ou costuma ser eleito pelo voto popular, tá? Isso não acontece em sistemas parlamentaristas, onde, como nós já falamos, o primeiro-ministro ele é escolhido dentro do parlamento, tá bom? Nesse sentido, isso dá mais legitimidade para o sistema presidencialista, porque a pessoa escolhe essas pessoas e reforça a ideia daquilo que nós chamamos de ideal democrático, tá bom? A outra vantagem é a questão da estabilidade e eficiência daquele que estará governando, né? Então, o presidente, ele é eleito diretamente, né, como chefe do Poder Executivo, e é eleito como chefe de um Poder Executivo forte e estável, né? Bom, nesse sentido, a liderança do próprio presidente proporcionaria, pelo menos em tese, uma maior capacidade aí de ação do governo sempre no executivo, ok? Existem também algumas desvantagens elencadas neste sistema. Entre essas desvantagens, tem aquilo que nós chamamos de personalismo. O que é isso, né? Muitas vezes, o presidente, ele chega ao poder pelo voto
popular, ele tem uma ascensão política muito grande, e aí ele gosta do poder. E a partir do momento que ele gosta do poder, ele vai criando uma série de arranjos, né, políticos, tentando derrubar aí, derrubar é, outros candidatos, outros adversários, inclusive por meio de arranjos, que nós chamamos, né, arranjos democráticos estabelecidos. Com qual objetivo que muitos governantes fazem isso? Com o objetivo de acumular poder, de continuar no poder e ter mais e mais poder. Lógico, isso daí nunca é feito de maneira pacífica, né? Isso daí traz uma série de instabilidade política. Então, nesse sistema presidencialista, ao mesmo tempo em que se permite a figura de um líder máximo, que é o presidente, né, ele, na verdade, ele precisa estar criando mecanismos e estar prevenindo-se o tempo todo de diversos instrumentos para evitar o uso abusivo do governante, ok? Rigidez, ok? Desse sistema. De fato, o sistema presidencialista, ele é rígido, né? E essa rigidez, e vocês vão estudar o que significa isso em teoria constitucional, com a professora Luane, né? Mas, por enquanto, essa rigidez que nós estamos aqui falando com vocês, muitas vezes pode se tornar um grande problema, né? Por exemplo, a morte de um presidente pode causar grandes crises, com os quais, muitas vezes, o sistema presidencialista tem poucas alternativas e sabe lidar muito pouco com isso, né? Então, por exemplo, um presidente da República, se vier, por exemplo, a morrer, o vice, lógico, assume o poder, mas não carecerá tanto, teoricamente, de legitimidade, né? Popular, eu quero dizer, não juridicamente. E, então, muitas vezes fica difícil ele governar. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que convocar novas eleições, tem um processo político, e é tudo muito mais complicado. No sistema parlamentarista, né, há uma maior flexibilidade. Se houver uma crise política muito grande, tá, nesse sistema se dispensa o primeiro-ministro de maneira muito rápida, tá? E, como eu falei no exemplo da primeira-ministra na Suécia, né? Daí, esse primeiro-ministro, ele é substituído rapidamente, ok? Bem, já falamos da característica de monarquia e república, presidencialismo e parlamentarismo. Vamos falar de tipos de estados, né? Tipos de estado. Nós vamos nos deter mais aqui com vocês, de maneira mais rápida, né? Vamos nos deter aqui na federação. Então, um tipo de estado composto, nós temos dois tipos de estado unitário e estado compostos, né? O estado unitário, ele não é dividido em estados, ou, melhor dizendo, em entes federativos, e ele tem uma única estrutura de poder, enquanto que nos estados compostos, há várias estruturas de poder, sobrepostas umas às outras, como, por exemplo, estrutura de poder federal, estadual e municipal, e diversas esferas de poder também para governar. Então, nós temos presidente da República, vice-presidente da República, prefeitos, ok? Essas são as grandes diferenças básicas do Estado moderno, do Estado unitário para o Estado federado, para o Estado composto. O Estado composto, ele é dividido principalmente em dois grandes estados, que é a confederação e a federação, né? Então, o que é a federação? Né? Ou também é chamado de federalismo, tá?
O que significa isso? Federação, o que é a federação? É a representação de um sistema político no qual vários estados se unem aí para formar uma organização maior, conservando sempre a autonomia de cada um dos entes políticos que vão formar esta organização maior, né? Em outras palavras, né, federação é um Estado integrado de diversos entes territoriais autônomos que possuem governos próprios, como, por exemplo, os municípios e os estados, né, que tem como governantes governadores e prefeitos. Outro ponto, a essência do governo federativo é que os estados têm uma pluralidade de valores dentro de uma unidade. Então, vocês já observaram, isso pode gerar aquilo que nós chamamos de regionalismo, né? O que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que cada país, que cada estado tem uma diversidade muito grande de valores aceitos relacionados sempre. Interessante. Uma coisa que isso aí. Como nós podemos perceber na cultura do nosso país, né? A federação, presta atenção que alguns estavam perguntando, olha, qual que é a diferença da federação, do federalismo norte-americano para os Estados Unidos, para o Brasil? Bom, o federalismo, o federalismo, né, nasceu nos Estados Unidos. Quando as 13 colônias inglesas, elas declararam independência, né, da Inglaterra, mais especificamente em 1776. E essas 13 colônias, elas se tornaram estados soberanos lá nos Estados Unidos, né? Se tornaram um estado soberano. E aí eles criaram, depois, 5 anos depois, eles criaram um tratado internacional chamado Artigos da Confederação de 1781, né? E aí, nesse tratado internacional dessas 13 colônias, eles resolveram se unir e formaram um único Estado que vieram a se chamar Estados Unidos da América. Aqui no Brasil, né, o sistema federalista, ele é chamado de modelo estrutural, ou seja, por que estrutural? Porque ele seguiu o mesmo padrão do modelo adotado pelos Estados Unidos. Só que o federalismo brasileiro, ele se estabilizou-se de maneira diferente por causa de uma série de fatores, né? Nos Estados Unidos, o federalismo, ele se estabelece, ou ganha corpo, né, de acordo com a vontade das entidades autônomas, né, criando uma espécie de autoridade política comum. Aqui no Brasil, o federalismo se deu um pouco diferente, ele passou a ganhar, ele ganha uma certa autonomia com o governo central. O governo central tem um poder maior, tá? Bom, e aí, aqui no Brasil, o que caracteriza uma federação? O que caracteriza a federação é a união de diversos entes, que é chamados federativos, que não podem se separar, tá? E que renunciam de sua soberania total e passam a ter somente autonomia. Quem passa a ter uma soberania total é o próprio Estado, né? É o próprio Estado.
ou a própria União, tá? A própria União, ok? São entes federativos, os estados, os municípios, o Distrito Federal e a própria União. Algumas das características do sistema federativo, para a gente ir caminhando aí para o final, né? Algumas das características. Primeiro, na federação, a União faz nascer um novo Estado, e os estados que se uniram perdem a sua identidade ao Estado soberano. Então, já falamos isso com vocês. Vários estados resolveram se unir e formam uma união. Aqueles estados eram que antes de se unirem, eles eram soberanos. Eles tinham toda uma autonomia de poder, né? A partir do momento que eles se unem, eles renunciam parte deste poder em favor da criação de um Estado, ok? A base do Estado Federal é sempre uma Constituição, tá bom? É sempre uma Constituição, e não um tratado internacional. Nós temos que deixar isso muito claro. A Constituição é a lei máxima de um país, é ela que rege o governo de um país federalista, tá bom? E não um tratado internacional. Por quê? Porque tratados internacionais criam outras formas de estados, principalmente chamadas de confederação, tá bom? A Constituição, ela estabelece competências tanto para a própria União, ou seja, para o próprio governo central, quanto para os próprios entes federados, tá? E, nesse sentido, não há uma hierarquia de competência, não estou falando de poder, não, tá? De leis, nem de normas, nós estamos falando de competências, tá? Então, vamos pensar, dos entes federativos, governador de São Paulo, do Rio, de Goiás, eles são todos iguais na competência do seu governo. Prefeito de São Paulo, do Rio, e também aqui de Anápolis, tem a mesma autonomia, tá? Tem a mesma autonomia, só que todos eles têm competência diferente, tá ok? Os meninos que gritam, né? Vocês devem estar escutando aí. Agora, é essencial dentro da federação, geralmente cai na prova, tá? A federação é constituída por um princípio chamado princípio... Só um instante, gente. A Marina está querendo entrar, né? Só um instantinho. A federação, ela impressionante isso. Então, a federação ela é criada em cima de um princípio chamado de princípio da indissolubilidade do vínculo federativo, né? O que estabelece esse princípio? Que os entes federativos, uma vez unidos para formar um Estado, não devem nunca, jamais sair do trato deste Estado, né? Então, como está escrito na nossa Constituição brasileira, né, na Constituição Federal, no artigo 1º, o Brasil é uma federação formada pela união indissolúvel, né, desses entes federativos. Isso que nós estamos falando é chamado de direito de secessão. Secessão é separação.
Então, na federação, não existe direito de secessão, ou seja, direito de separação, ok? Outro ponto e último, tá? Não, deixa eu ver o que mais nós podemos. Outra característica e última, né, é que o Estado Federal, ele possui a soberania, tá? O que significa isso? Que ele possui o poder incontestável dentro de um território, ou seja, ninguém pode questionar, tá? E, enquanto isso, os outros entes federativos possuem autonomia. Isso está muito expresso no artigo 18 da Constituição Federal. Ou seja, os estados possuem certo grau de autonomia, tá? Esta autonomia, ela se caracteriza por três aspectos básicos, né? Que é a auto-organização do Estado. O que significa isso? Que as normas jurídicas são próprias, como, por exemplo, as leis municipais. Tem como outra característica o autogoverno, né? Então, são cidadãos dos entes chamados federativos que elegem os seus próprios representantes, que são os deputados, os vereadores, e existem a autoadministração, onde há o exercício próprio das competências executivas, legislativas, administrativas e tributárias, ok? Então, esta autonomia, em cada uma dessas esferas de competência, né, estadual, municipal e federal, possuem uma renda própria, ou seja, de cada competência, há uma competência própria tributária, né, para garantir a independência, aí desses entes federativos. Segundo ponto, né, a União, e os demais entes federativos, que são os estados, Distrito Federal e município, eles dividem o poder político. Quer dizer, o governo federal não é a única esfera do poder político, como é nos Estados unitários. Outro ponto é que os cidadãos adquirem cidadania no Estado Federal e perdem a do estado anterior que deixou de existir. Perdemos cidadania a nível, federal, ok? Bom, basicamente é isso, né? Tem um conceito, só para reafirmar aí que está no slide de vocês, que eu gosto muito, né? Federação é a união permanente e indissolúvel de estados autônomos, mas não soberanos, sob a égide de uma constituição, tá bom? E que é vedada o direito de secessão, ok? É. É isso, gente. É isso que nós poderíamos estar aqui recapitulando com vocês da nossa matéria de prova, né? Da nossa matéria de prova. Tum, 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 tum. É, eu estou olhando aqui, as coisas mais importantes são essas aqui, ok? Esses tópicos que nós estamos falando aqui com vocês, tá bom? Eu estou olhando aqui, foram isso que foram trabalhadas, devem estar aqui na nossa.
É, é isso aí. Pois bem, gente, hoje é o último dia, então, alguma dúvida com respeito à matéria? Estão precisando de recordar alguma coisa, tirando alguma dúvida? Se não, nós iremos ficar por aqui hoje, tá bom? Estão jantando? Não chamam o professor para jantar? Vamos ver quem é que não estava jantando. É a Vanessa, a Marcela. A Arlete já fez até a janta, eu sei que ela fez até a janta para os meninos dela. É assim, Camille, não tem dúvida, beleza. E aí eu tenho certeza que vocês vão ler a matéria e não vai aparecer dúvida nenhuma, tenho certeza. Quem vai estar estudando, né? E aí eu tenho certeza que não aparecerá nada. Pois bem, gente, nós vamos ficar por aqui hoje. Estou abrindo o sistema aqui, ver se abre para fazer chamada, tá bom? E, bom, vocês estão de parabéns, né, por ter vencido aí essa etapa. Vencido não, né? Estão chegando ao final desta etapa, né? E aí estão de parabéns, parabéns mesmo, e por terem encarado essa mudança toda de paradigma, né, educacional, e então, né, tem tudo agora, fechamento de ouro, fazer uma boa prova para a semana que vem. Ok? Parabéns, estamos aqui com vocês, e vamos juntos trabalhar, se Deus quiser, para o ano que vem aí no, no ambiente presencial, que eu acho que é melhor até para nós, né? Vamos lá para a chamada. Ana Paula, estou vendo ela aí. O André Felipe também estou vendo. O Anísio estou vendo. A Ana Vitória e Ana Vitória? Ana Vitória está aqui, né, Ana Vitória? A Arlete também está. A Brenda, eu vi a Brenda. Não sei se foi a Brenda ou a Bruna que eu vi. As duas, muito bem. As duas estão aí, Brenda e Bruna. O Kaique está também. A Camille está. Cássia não. A Clara está. A Dara não está. Eulália está. Fabiano. Fabiano não está. Giovana. Gilvana. Gustavo está. O Iago está também, né? E a Janaína, gente, o que deu? Não vai vir nem fazer prova? Então, a Jenny, o Jean e a Jéssica estão aí. João Lucas. A Júlia tá aí, a Karen tá aí, a Leia tá aí, a Luane tá aí, Marcela tá aí, Marcos André tá aí, Marina tá aí, Maila, a Maila tá aí? Tá, né? Eu acho que eu vi a Maila também. Maila, a Sara está aí, a Stephanie chegou agora, né, Stephanie? Mas não tem importância não, né? Vou assistir essa aula depois, tá? Dá uma assistida lá para não dar zero. Tiago, tá por aí? Não tô vendo o Tiago. E a Vanessa e o Winson. Mais alguém que eu não chamei o nome, gente?
Beleza. Todos aqui, né? Ok, deixa eu salvar aqui primeiro, que depois a gente... Vamos ver se vai salvar. Salvou. Ok, gente. Bem, então encerramos por aqui. Estou online mais essa meia hora aí, se alguém precisar de algo. Agradeço a participação de todos, né? Foi bom estar com vocês durante esse semestre, tá? Fechem com chave de ouro aí este semestre aí, fazendo os exercícios, dando a lidinha, estudando lá para nossa prova, né? Tenho certeza que vocês vão se dar bem, tá bom? E um abraço, então, boa semana para todos e boa prova, tá bom? Semana que vem. Um abraço, tá joia, gente? Vou interrompendo aqui a gravação. Eu que agradeço, Stephanie e todos vocês, tá bom? Um abraço para todos. Até mais, interrompendo aqui.